Juristocracia, este é o tema do programa de hoje. O intervalo aqui poderia ser gravado, porque no intervalo também se discute coisas interessantes. O problema do protagonismo, o tema é em aberto, mas eu lembro que estamos em 2016 discutindo o problema, o judiciário define sobre o aborto, por exemplo. O judiciário define sobre prisões, diz que há um estado de coisa inconstitucional no sistema prisional, mas que também ninguém obedece. E agora, sobre a questão do aborto, um dos temas é se legalizar o aborto, diminuem as questões abortivas. Há tantos argumentos no meio disso. Eu acho que a gente vê dos temas que estão dentro disso. Eu acho que a gente vê muitas situações assim que expressam não só essas decisões, mas, por exemplo, me chamou a atenção quando assume a nova presidente do Supremo Tribunal Federal e convoca os governadores do estado para fazer uma discussão como se fosse o presidente da República, e não o presidente do Supremo Tribunal Federal, para definir pautas, inclusive, etc. Ou seja, eu acho que esses limites em torno do papel dos diversas instâncias de poder, que é uma forma organizacional construída, e bom, que tem seus méritos, tem suas vantagens e desvantagens, mas de qualquer maneira estabelece um padrão de convívio social que foi elaborado. Mas isso chama atenção, porque na realidade é um pouco eu acho que de um lado a gente tem um pouco esse desvio de rota, ou seja, aquele debate que deveria se estabelecer no âmbito da política, muitas vezes vai para o âmbito do judiciário, aí você vai levar judiciário na saúde, o exemplo do livro que o André traz, aborto, prisões, a questão da presunção de inocência, ou seja, e você desloca para... Ou então você tem uma revisão, até mesmo, às vezes, por consequência da próprio exercício do poder, por conta dessa expressão. Ou seja, convoca os chefes do executivo para fazer uma pauta sobre o projeto de sociedade que se quer. Né? E eu acho que é só para... Tem uma questão interessante, e até escrevi um textinho esses dias sobre isso. Acho que o Ferraioli tem um livro chamado Poderes Selvagens, onde ele analisa a era Berlusconi. Que era para discutir a era Berlusconi, mas que não é só isso. Né? Claro, que eu acho que dá para pensar exatamente isso. Ou seja, em que momento esse descolamento de funções transforma poderes institucionais, né, constitucionalmente habilitados, em poderes selvagens. Na realidade, o processo da juristocracia, olhado pela perspectiva da organização do poder, você estaria, de certo modo, frente a uma selvagerização de instâncias de poder. Aparece porque eu defendo sem pudor que institucionalmente, o que se construiu entre as relações do poder foi um avanço. Quer dizer, eu acho que nós temos aí esse modelo liberal, em que a gente tem pesos e contrapesos, quer dizer, liberal nesse sentido formal e teórico do termo. Política, né? Política liberal. Política liberal. Isso é um avanço, porque isso realmente cria a possibilidade de um resultado interessante. Não é porque, por princípio, isso é bom. Isso foi na prática que nós fomos testando e fazendo idas e vindas. Bom, o que acontece, então, quando nós fazemos esses pesos e contrapesos, você determina para certas esferas competências, mas dá a ela também regalias. Então, é interessante, quando alguém do Supremo convoca, como um poder político, isso é muito perigoso, porque ele tem uma prerrogativa que o político não tem, que é de dar uma decisão, e essa decisão ela vai valer sem a mediação de ninguém. Quer dizer, ela passou, está transitada em julgado e terminou a discussão. Na política não tem isso de terminou a discussão. A discussão nunca termina. Então, essa exuberância... Onde ela começa, ela termina. Ela junta os dois pontos. A instância da política tem essa... E aí ela fecha o espaço da política. Quando nós fazemos isso, essa exuberância, né, quase militante que nós estamos vendo, ela exacerba o espaço da política. E isso é disfuncional, porque a sociedade começa a ser orientada menos pelo espaço da participação. E eu acho que aí há um outro aspecto que é interessante, que é o seguinte, ou seja, essa perda de poder, quando eu falava, ou seja, o legislador
perde poder ou não exerce e é ocupado esse espaço. Mas há também uma outra, ou seja, esse desencantamento com a política muitas vezes é fomentado e é utilizado pela própria sociedade. Ou seja, quando a sociedade utiliza o espaço do judiciário como lugar para discutir questões que deveriam ser discutidas no âmbito da política, ou seja, a Justiça de Saúde, eu acho que é um exemplo típico. Claro. Ou seja, ao invés de você ir ao parlamento disputar orçamento da saúde, aplicação da saúde, você vai ao Estado, jurisdição, e pede que ele entregue privadamente, individualmente. Eu vou dar uma notícia para vocês. O site do Ministério da Saúde no Brasil é uma jabuticaba, assim, né? O Brasil tem coisas fantásticas. Ele ensina como você entrar em juízo contra o Estado. Claro. E ainda ele fornece um advogado grátis. Claro. Não é genial? Mas isso quer uma coisa mais bizarra que isso? E se jactam de estar fazendo política... Mas o ponto é que, assim, aí volta... política de saúde. Se jactam de estar fazendo política de saúde. Alto lá, quem pediu para você fazer política de saúde? Exatamente. Ninguém pediu para você fazer política de saúde. Não, agora volta o Ferraioli que estava dizendo, o Zé Bolzé, que ainda assim é mais barato, provavelmente, Lênin. Não tenha dúvida que tem um mais cálculo. barato do que fazer a política pública. Claro, mas aí... É enxugar gelo, que eu quero dizer. Aquelas pessoas se sentirem prejudicadas e entrarem em juízo, é como você reclamar de uma companhia telefônica. Sim, claro, nem todos entrarão. Claro. Milhões são prejudicados com as quedas das linhas. Mas aí, nem todos entrarão. E eu, que derrubei as linhas, que sou dono, eu fiz uma conta antes. E aí tem o paradoxo, Zé. Se todos entrarem, colapsa o sistema. Como o sistema não vai colapsar, exatamente porque todos não entram, eu crio um raciocínio de que é bom eu não fazer. E aí eu acho que do outro lado você cria um processo de legitimação social do judiciário por conta de ele, de um lado, substituir a política. Ou seja, o político, o espaço da política não concedeu, mas o judiciário concede. Reforça esse judiciário messiânico. Esse simbolismo acho que é importante. Mas é muito dizer, porque o messiânico corresponde na nossa tradição brasileira também ao político. Claro. Então, ao invés de pedir, não está dando certo pedir ao meu político de plantão que ele me dê algum benefício bom, agora nós vamos pedir às barras da justiça, porque ela vai fazer esse trabalho, que é o trabalho que nós julgamos ser o trabalho da política. Quanto mais ela faz, mais ela enfraquece o trabalho da política, que é o seguinte, lá nós temos que tomar decisões, não dá para todos, não cabe para todos, não há recurso para todos. Como é que a gente faz? Mas essas discussões são difíceis, nós estamos mal preparados para ela. E o judiciário, ao fazer essa militante exacerbada, ele corrobora com esse nosso despreparo, porque nós não vamos de fato para a Ágora. A Ágora é representativa, hoje nós temos representação, mas temos que ir. Então há aqui um problema muito grave, veja como os vícios de um sistema começam a ser absorvidos pelo outro sistema, que não cabe a ele fazer política, não tinha que estar fazendo política. Aí é que está. Quando o judiciário se transforma em judiciocracia, na realidade ele faz essa política, ao invés de... E eu acho que isso vai produzir um processo de deslegitimação em médio ou longo prazo, por conta de a expectativa que o próprio cidadão tem é que você está transferindo do espaço da política, da incerteza da política, para o espaço da certeza da jurisdição, seja da tecnocracia. Claro. E quando o judiciário se opera politicamente, ele deixa de responder a essa expectativa que a cidadania tem. E algo que o Lênio disse que era interessante, no direito, você diz, o copo não cai, joga da janela e não cai. Isso. Ele não deveria cair. Bom, mas esse não é o mundo real. Então, o sujeito começa a fazer política por decisões como se o mundo tivesse que se comportar como ele deseja. Não acontece. Como se fosse tudo imputação. Exato. Como se não houvesse causalidade. Justamente esse sistema precisa dessa independência para um certo tarefa, uma certa função. A política tem um contato com a realidade. Eu publiquei agora um texto na Alemanha, na Rechtstheorie, que é uma revista fundada por nada mais, nada menos que Hans Kelsen. E o tema é a judiciariocracia de coalizão, em que eu estou mostrando que isso que vocês estão dizendo, eu listo os exemplos desde a questão da demarcação de terras indígenas até saúde, passando inclusive com a própria política buscando apoio no judiciário. Em que a política vai lá e diz, olha, eu perdi essa votação, mas quero que vocês corrijam. É fantástico isso. Então, isto acaba criando, enquanto nós temos um presidencialismo de coalizão, temos também uma judiciarocracia de coalizão, e que tem a ver com o controle judiciário, né?
Há um autor americano, Bruce Ackerman, que liga o Judicial Review ao sistema presidencialista. Eu estou convicto que isso tem relação mesmo. Claro, mas o presidencialismo de coalizão, mas quem decide quem é o presidente da Câmara é o Supremo, quem decide quem é o presidente do Senado é o Supremo, quem decide como é que é o processo de impeachment é o Supremo. Uhum. Como é que fica esse presidencialismo de coalizão submisso àquilo que diz o Supremo? Não, inclusive o Supremo Você tem que faz uma colocar lei... na coalizão agora o Supremo, Claro, entendeu? claro. Porque senão não funciona. Não, e mais, E o os Supremo diversos faz uma partidos emenda dentro do Supremo. constitucional. Se você tem que ter os seus juízes. Não, e os diversos partidos dentro do Supremo, né? Aqui Pois partidos é. não necessariamente como partidos políticos, mas as diversas partes do Supremo, porque aí também você tem que compor, assim como E aí vem a o presidente questão, tem que Adriano, compor com os 30 partidos que estão no parlamento. Aí vem a questão moral, ou política, ou moral, apreciação moral. Por exemplo, a Constituição só trata dos casos em que o presidente da República é afastado quando recebe a denúncia. E aí inventaram, aí tiveram que decidir, dizer assim, mas a Constituição não disse quando acontece isso com o presidente do Senado ou com o presidente da Câmara. Ou não diz porque não é necessário. Não diz porque nem Aí sempre a Constituição diz daquilo que a gente gostaria. É, aí o que faz o Supremo? Ele decide por analogia, que também se aplica. Aí deu o quê? O resultado, tensões, que acabou dando. Um ferro de madeira de passar roupa. É. Mas assim, tu Boa, falaste, no boa início, imagem. tu falaste no início do bloco sobre aborto, que mostra bem isso que o Adriano está falando sobre a questão do código, como funciona no direito na moral e diferente na política. E de como o direito, quando decide politicamente, dá problema, né? Você estava falando da decisão recente do aborto. Com aquela ADPF 54, há mais de 10 anos atrás, se disse o feto anencéfalo não autoriza a interromper a gravidez, mesmo que o Código Penal dissesse outra coisa. Aí agora a decisão recente é que até o 3º mês está autorizado. O Eros, inclusive, escreveu no Globo dizendo que vivemos num estado de juízes. Está fazendo uma crítica forte. Ex-ministro Eros Grau, Ex-ministro Eros Grau, o professor, está fazendo uma crítica forte. É isso, dizendo o Supremo está legislando nesse caso. Né? Que são as questões mais básicas. Por que o 3º mês? Por que decidir isso agora? Né? Por que isso não foi decidido antes? A Constituição autoriza... Não... Então, tudo isso fica subjacente, são perguntas que a gente não vai ter respostas. E essa não é uma questão do legislativo? Se decidiu agora porque sim. Exato. Retomando um tema ali que era esse do ferro de madeira de passar roupa. E tirando a moral. A questão não é moral, a questão, na verdade, é técnica. Porque a Constituição diz alguma coisa, alguém é chamado para decidir sobre isso. Isso o Supremo cabe fazer. Só que essa corte, ela extrapola muito estas dimensões e começa a decidir sobre coisas que, de fato, tem que passar por uma discussão da sociedade. Aí, quando nós começamos a dizer assim, mas a sociedade não tem conseguido discutir... Bom, e é justamente nesse momento que você deve dizer, eu não vou resolver se você não consegue discutir. Isso é o maduro de um sistema político. Dizer não também é decidir. Claro, dizer não. Nós não devemos decidir isso. Não nos cabe decidir. Em alguns momentos, o Supremo teve decisões nessa nossa crise que foram muito maduras e disse, não cabe a nós decidir. Vocês têm que decidir essa briga exatamente aí no parlamento. O ministro liberal, assim como Paulo Brossard, teve um caso do impeachment que vieram, o legislativo veio a ele numa CPI, o problema que foram pedir na CPI, o Paulo Brossard disse assim, mas isso é um problema que está lá na Constituição. Ah, mas aí a resposta foi sim, mas há um dispositivo na Constituição que diz que nada se pode tirar da apreciação do judiciário, né? Nada. Aí o Brossard disse, com exceção daquilo que a Constituição prevê. E devolveu os autos. Genial, eu escrevi um texto elogiando o ministro Paulo Brossard, né? Eu botei que saudades do Paulo Brossard nesse sentido. Direito e Literatura faz um rápido intervalo, vamos para o último bloco desse candente programa sobre juristocracia. A gente já volta.